Boa noite, pessoal. Vou fazer agora. Essa é uma live promovendo o nosso curso de medicina esportiva. Deixa eu chamar aqui os nossos colegas e o doutor. Bom, um abraço para o Paulinho, Garbuio, Raquel Luz. Ok, vamos ver quem é que vai aparecer agora. Opa, tudo bem, doutor Breno? Tudo bem. Tá me vendo bem, Matheus? Tá muito. Tô te vendo bem. Tem um brilho aí, um brilho, como é que fala? Ocultando aí o seu. Ofuscando o seu. Isso, agora. Tá melhor? Um pouco. Vamos ver. Estamos aqui aguardando o doutor Varlindo Neto. O Varlindo pedindo para entrar. Atenção. Ele vai conseguir, eu sei que ele vai conseguir. O doutor Varlindo. Thiago Orsi, olha só, muita gente. Bom do Instagram que muita gente aparece aqui. Queria agradecer a presença do doutor Breno Shore, ortopedista, mestre do esporte, especialista em ombro e cotovelo. Claudinho Casarini. Olha, Paulinha Furtado. Temos aqui colegas, amigos, pacientes. Raquel Luz, Edu Isfran. Muito bem. Breno, vamos começar aqui. Enquanto o Valindo se conecta, eu vou fazer um roteirinho aqui, né? Primeiro, você falar um pouquinho da sua trajetória, né? Falar da sua história. Depois, você vai falar como que a medicina esportiva, né, acrescenta aí na sua prática clínica, no seu dia a dia, e me contar um pouquinho também como foi a sua experiência nos Jogos Olímpicos, né? Nós tivemos, foram 4 colegas do Vita que participaram aí dos Jogos Olímpicos, né? Como no time Brasil, como médico do time Brasil, e nossa, foi um orgulho muito grande, né? Participar num evento desses. Então, Breno, fica à vontade aí, por favor, se apresente aí para o pessoal. Conta um pouquinho da sua trajetória. Poxa, mas agora o Varlindo entrou, vai me ofuscar. Ah, então vamos falar logo, antes que vai indo entre aqui. Boa noite a todos. É, eu sou o Breno Shore, eu sou ortopedista, médico do esporte. A minha trajetória no esporte começou quando eu ainda era bem pequeno. Eu fui atleta de ginástica artística, dos 8 aos 21. E quando eu entrei na residência, claro que essa minha vivência esportiva me animou a procurar pessoas que estavam mais ligadas ao esporte. E dentro da residência de ortopedia do HC da USP, né, da Faculdade de Medicina da USP, tinha um grupo de medicina esportiva, mas ele não era um grupo completamente independente, era um grupo muito vinculado a outros grupos. Ele fazia a parte clínica, mas a parte cirúrgica ficava delegada aos outros grupos. E daí, quando eu terminei a minha especialização, eu fui convidado a ingressar num grupo que estava começando, que era o grupo do Instituto Vita, liderado pelo Wagner Castropil, que isso foi anos 2000, foi mais ou menos na metade de 2000, e lá para janeiro, fevereiro de 2001, começou a ter uma especulação de mudança na gestão da Confederação Brasileira de Judô, porque o Wagner era judoca, e ele foi, quando mudou a presidência, ele foi convidado para ser médico da Seleção Brasileira de Judô, que ele tinha sido atleta olímpico, e ele me chamou para ser o segundo médico, né, para acompanhar, para dividir as responsabilidades da seleção de judô. E aí começou a minha trajetória como médico do esporte de alto rendimento.
eu tinha sido atleta, eu tinha vivenciado dentro da residência um pouco do tratamento de atletas, mas uma coisa não tão profunda. E eu comecei a trabalhar com ele na... Opa, peraí, tivemos um probleminha técnico aqui. O Aline entrou, o Breno saiu. Voltei. Voltou. Desculpa, Breno. Agora o Valine entrou. Perfeito. Beleza. E daí... Segue aí, Breno. Tá bom. Daí, quando eu comecei a trabalhar na Seleção Brasileira de Judô, tinha uma grande parte do judô que era um judô universitário. E eu fui fazer alguns eventos universitários também. Comecei a trabalhar na CBDU, que é a Confederação Brasileira de Esporte Universitário. Foi onde eu conheci o Varlindo e fui diretor médico da CBDU, fui para alguns eventos grandes, para as universidades, que são eventos incríveis. E isso, primeiro grande evento internacional esportivo que eu fui foi a Universidade da Coreia, isso foi em 2003. E me trouxe só aquela certeza de que eu queria vivenciar aquilo de perto. Então, virei diretor médico da CBDU, continuei ajudando no judô, fiz um ciclo na CBDU, fiz 3 universidades, fiz a Universidade da Coreia, fiz a Universidade da Turquia e fiz a Universidade da Tailândia. E depois disso, me convidaram para ser médico da Confederação, da Federação Internacional de Esportes Universitários. Então, eu fui para o comitê médico, que eram 19 médicos do mundo, e a gente ajudava a coordenar já esses grandes eventos esportivos, os campeonatos mundiais universitários e as universidades. E daí chamei o Matheus para me ajudar na CBDU, assumir essa posição que eu tinha, e eu segui depois disso com a seleção de judô. Isso foi já depois de 2012, né? Eu fiquei como médico da seleção brasileira de judô até os Jogos Olímpicos de Londres e totalmente embrenhado. Quando foi o evento teste para os Jogos Olímpicos de Londres, tiveram 2 atletas da seleção brasileira de ginástica que se machucaram e precisaram ser operados. E o Comitê Olímpico Brasileiro entrou em contato comigo e pediu para eu cuidar desses atletas. Eu já cuidava da maior parte dos atletas. A nossa ONG foi criada muito com esse intuito de abrir um espaço para os atletas poderem ser cuidados. Os treinadores foram meus colegas e meus companheiros de treino ou de competição. Então, eu tinha já muitos atletas da ginástica artística que eu cuidava. E daí, na Olimpíada de Londres, me pediram para, depois que terminasse as competições de judô, ficar com a seleção de ginástica. Então, eu continuei com o COB para as competições de ginástica. Foi no ano onde a gente teve a primeira medalha olímpica da ginástica artística, né? O Arthur Zanetti foi campeão olímpico em 2012. E depois disso eu assumi a seleção brasileira de ginástica e montei uma equipe, da mesma forma como eu tinha feito com a seleção de judô. E fui trazendo gente para trabalhar comigo. O Matheus, ele assumiu a seleção brasileira de judô, ele foi comigo para Londres, fez o evento teste, fez toda a aclimatação. Depois eu fui para a Vila, ele continuou cuidando da equipe antes dela entrar na Vila. E a partir daí ele assumiu a seleção. Eu fui montar a equipe para a seleção brasileira de ginástica. Dentro desse meu trabalho com o Comitê Olímpico, eu comecei a coordenar outras ações de ortopedia e eu fui para alguns eventos como treinador de ortopedia. Isso foi 2014, 2015 e em 2016 Jogos Olímpicos do Rio. Eu coordenei a parte toda de ortopedia. Segui no COB, ajudando, já não como médico atuante no dia a dia dos atletas, eu fiz também a transição
para o médico da Seleção Brasileira de Ginástica. Eu coloquei 2 médicos, na verdade. Uma médica ficou com o masculino, a doutora Ana Carolina Corte, e um médico ficou com a seleção feminina, o Rodrigo Sasson. E eles ficaram dentro do COB, coordenando as partes médicas dentro de lá. Eu fui para Tóquio como um dos chefes médicos e achei que eu tinha me aposentado. Achei que já tinha dado tudo que eu podia contribuir para o esporte. E a gente teve uma reviravolta grande no Comitê Olímpico, muitas mudanças. E o Rodrigo Sasson acabou assumindo a coordenação médica do Comitê Olímpico. E a equipe estava relativamente nova nos grandes eventos. E ele me pediu para coordenar mais uma vez a equipe de ortopedia. E daí eu fui, junto com o Varlindo, coordenando a equipe de clínica, né? Toda a parte clínica. A gente foi para os Jogos de Paris, o que foi um evento incrível, com uma equipe super unida, o Matheus coordenando uma base à distância, precisava ter uma experiência grande para poder fazer isso, o Matheus fez. Eu fiquei em Paris, fiquei na Vila, e durante todo o evento a gente cobre as principais modalidades de risco e atende os atletas na Vila, acompanha os atletas que estão internados, faz a comunicação com os médicos dos atletas, com os médicos da competição. E foram quase 30 dias, foram 25 dias de bastante trabalho, mas foi super prazeroso. Prazeroso estar lá mais uma vez e também prazeroso ver toda uma equipe super unida e pronta para seguir fazendo tudo que precisa pelo esporte brasileiro. Então, rapidamente, essa foi um pouco da minha trajetória. Assim, foram 20 e poucos anos no esporte de alto rendimento. Nossa, bela trajetória, Leonor. Bastante história. A gente às vezes não para fazer um balanço, né? Para parar, ver o que fez, mas nossa, foi muita coisa, né? Muita coisa. Legal. Ó, um abraço aqui para a Luísa Yutaka, que está acompanhando a gente, para o Frederico Ferro, e mas o Chilan está aqui, doutor Maurício, tá? Doutora Marcele, várias pessoas aqui acompanhando, doutor Anderson Errara também acompanhando aqui. Tá? E vamos lá, doutor Valindo tentando conectar de novo aqui com a gente. O Valindo estava congelado para mim, você estava vendo o Valindo ou estava congelado para você? Não, Estava estava vendo? vendo. Tava... Vendo. Oi, Ah, oi. então acho que foi o meu, isso aqui que me sabotou. Boa, boa Valindo, noite, está ouvindo a pessoal. gente? Ouvindo Boa bem. noite. Então Tava tá bom. Conta um pouquinho escutando aqui. da sua trajetória para a gente. Muito bom ouvir aqui essa narrativa do Breno, né? Uma grande inspiração. Acho que minha entrada já vem de berço, né? No esporte. Eu falo muito disso. Eu brinco que eu nasci dentro de uma pista de atletismo. Meu pai trabalha com isso, trabalhou com isso, vivenciava isso lá em Pernambuco. Inclusive fiz por muito tempo, né, essa prática da modalidade. Tive alguma experiência nacional e de vida de atleta em Vila Olímpica, mais uma Vila Olímpica de treinamento, né? Aí depois uma Vila Olímpica, digamos, mais conhecida vem na sequência. E dentro dentro da minha formação acadêmica, eu continuei com a prática da atividade e o Breno sabe, você sabe, falar aqui pro pessoal, eu tive uma participação como atleta, né, nos Jogos Universitários Brasileiros. O Breno estava contando ali que iniciou toda a carreira dele, a vivência, identificação, e eis que eu estava ali como atleta, conquistando o Campeonato Brasileiro, achando aquilo o máximo e tudo. E aí, da minha formação, ainda não tinha residência de medicina esportiva, eu já estava muito engajado e identificado. Terminei que eu fiz a residência de clínica médica, foi quando eu vim para São Paulo.
para fazer a minha formação, especialização, e fiz um curso de pós-graduação em medicina esportiva, medicina do exercício e do esporte. E ali em 2011, 2010, 2011, eu já estou vinculado à Federação Paulista de Atletismo, que era o meu berço, né, a modalidade que é do meu berço. Depois tive a convite de vocês dois, né, a oportunidade de trabalhar na Universidade de Kazan em 2013, e dali entrei para algumas missões do Comitê Olímpico do Brasil. Então vem de berço mesmo, vem de berço, vem do meu dia a dia e continua até hoje, atuando, praticando, vivenciando. Logo em seguida, ainda ali em Pernambuco, antes de fazer minha formação em medicina esportiva, em 2004, no ano que eu me formei, teve um JUBS em Recife e eu atuei como médico de quadra, né? Eu estava como médico responsável pelo basquete, enfim. Breno como coordenador. Então, quer dizer, a gente já tinha conhecido um pouco antes, quando na verdade depois a gente veio a ter aí uma vivência, né? Um convívio. Então eu fui atleta de JUBS, médico de quadra de JUBS, e aí com toda essa transição, o Breno trilhando ali pela ginástica, pelo próprio Comitê Olímpico, eu coordenei 3 Jogos Universitários Brasileiros como médico. Aquela escadinha ali, eu continuei subindo. Foi atleta, médico de quadra e depois coordenador médico. E termina que essa escadinha, apareceu uma outra escada, né? E essa foi no Comitê Olímpico Brasileiro. Quando na minha primeira Olimpíada eu participei como médico de modalidade, na minha segunda, isso no Rio de Janeiro. Na segunda Olimpíada eu participei como médico do time Brasil, propriamente dito, e na minha terceira, agora em Paris, eu estava como coordenador de uma área dentro do organograma médico do time Brasil. E toda essa evolução, ela tem uma raiz, né? Aqui com o Breno Schoch, sempre trouxe de outros modelos que ele já viveu, já presenciou, e traz isso como sendo uma evolução, né? Um plano de carreira, e isso é muito válido. Então, de certa forma, eu tive isso como plano de carreira, mas assim, as coisas aconteceram de forma orgânica, e é sempre como se fosse a primeira vez. Então, fantástico, magnífico, e a gente traz isso para o nosso dia a dia, né? Então, tá aí, de berço, e já vão aí 44 anos nesse caminho. Muito bem, aí, ó, histórias bem longas e consistentes, né? Só para avisar aqui, ó, mandar um abraço para o Roberto Ranzini, que está acompanhando a gente, para o Matheus Kenzo, quem mais está aqui? A doutora Sandy Tonini, aí, ó, nossa, né, egressa aí do curso de medicina esportiva, né, tá aí, a Kelly, Kei Okamoto, o Eric Yu, né, está aqui acompanhando também. Muito obrigado pela audiência. Por coincidência ou não, né, por mérito, aqui nós temos aqui o coordenador clínico e o coordenador da traumatologia, né, do time Brasil lá nos Jogos Olímpicos, né, que honra, né, poder fazer parte dessa equipe. Breno, me conta aí, o que a medicina esportiva, você é ortopedista, né, o que a medicina esportiva acrescenta aí na sua vida como ortopedista e traumatologista? Matheus, eu acho que vivenciar o esporte de alto rendimento, assim, ter um entendimento do que é um treinamento esportivo, do que é uma sobrecarga específica em uma articulação, e quando você consegue trazer soluções adequadas para um atleta, normalmente você consegue trazer soluções tão boas ou até melhores para um esportista amador. Hoje, a quantidade de atletas amadores que a gente atende no consultório é enorme. Assim, eu começo a minha anamnese perguntando que atividade física eles fazem. E isso me guia muito qual que é a necessidade
que esse paciente que vem me procurar precisa. E às vezes lesões que poderiam ser de tratamento clínico para uns pacientes, elas acabam se tornando cirúrgicas para outros pacientes porque a capacidade funcional da articulação não é a mesma. Ele precisa de mais. Então, a vivência esportiva, entender a necessidade, estar do lado e não achar que aquilo que o paciente te pede é uma loucura, abandona isso, é uma doideira o que você está fazendo, que muitos dos nossos pacientes reclamam que eles escutam, é o que o esporte traz para a gente. Então, acho que eu faço muito pouca clínica esportiva, né? Diferente do Varlindo, que faz a parte clínica de treinamento, performance, eu levo muito mais o entendimento e as novas técnicas que a gente pode utilizar para recuperar mais rapidamente um atleta e colocar ele de volta nas competições para todos os pacientes que procuram a gente no consultório. Muito bem, é isso aí, né? Exercise Medicine. E você, Valindo, o que a medicina esportiva te acrescenta aí na sua prática clínica? Paciente internado ali, né? Não é um atleta, mas você, com a cabeça de médico do esporte, o que você consegue contribuir, né, para a recuperação desse paciente? A conexão termina que passa muito pelo que a vivência do ortopedista que tem a medicina esportiva lá enraizada também acontece na área clínica, porque tem muita patologia. Claro que ali estando de forma aguda, a gente entende que às vezes o repouso é necessário, mas na verdade grande, a grande sacada, né? Quem consegue trazer benefício, né, para absolutamente todos os sistemas do nosso organismo, desde que com a dose adequada, é exercício. Então, sempre cabe dentro, como o Breno colocou, uma anamnese ou num plano pós-alta, a temática, né? A prescrição do exercício. Por outro lado, também faz parte do dia a dia até da conscientização. Ali, muitos que você colocou aqui como, de certa forma, um foco, estão internados, tem aqui, naquele momento muita reflexão, termina que aquilo dá uma virada de chave na vida, e ali é uma ótima oportunidade. E como clínico, médico do esporte, eu tenho certeza absoluta, isso a ciência mostrou, alguns trabalhos já mostraram, eu falo muito mais de exercício do que quem não é da área, e até mesmo pelo fato de ser um ex-atleta e um praticante de exercício, eu tenho uma tendência, e isso é fato, a estar sempre tendo mais esse assunto no meu dia a dia com os meus pacientes, internado e até mesmo pacientes clínicos de consultório que estão vindo por questões clínicas e não procurando pela medicina esportiva, para estar colocando a prática de exercício, seja ela fazendo parte de uma reestruturação de vida, o que seria, pensando até numa evolução, tirar quem está sedentário para tornar-se minimamente ativo. Pegar quem está minimamente ativo e tornar aquele indivíduo moderadamente ativo. Pegar aquele indivíduo que está moderadamente ativo e tornar ele muito ativo. E fazer com que o indivíduo que é muito ativo permaneça muito ativo. Então, isso faz parte do dia a dia. Sem dúvida nenhuma, faz parte do dia a dia. Por outro lado, também, até por transitar com outros colegas de área clínica, muitas vezes eu sou questionado e perguntado por que determinado indivíduo está internado e o cidadão ele tem uma pegada de atleta, por mais que não seja profissional, porque pratica um triatlon, porque é um ciclista de endurance, é um maratonista amador e está doente. Então, será que esse organismo ele funciona, ele responde igual ao indivíduo que é sedentário, que tem uma atividade física moderada? Muitas vezes não. Então, termina que
a grande maioria, infelizmente, é sedentário. O sedentarismo é uma pandemia de longa data. E naquele momento ali do indivíduo internado, é uma ótima oportunidade para ajudar ele a virar a chave. Legal. Obrigado, Valindo. Ó, um abraço aqui para a Vânia, não sei se eu já falei, né? Para a Vânia, também egressa do nosso curso de exercício esportivo, para Ana Bobonato. A Micheline está pedindo para eu falar também da minha trajetória. Eu vou falar na próxima, tá, Micheline? Não perca a próxima live aqui. Para Tati, ó, falando em Universidade aqui, ó, passou por aqui Carlos Carneiro também. Boa. E o Ramon Ito, acho que é o Ramon Pai aqui, ó, pai do nosso técnico da seleção de beisebol. Né? Um abraço para a Juliana Mawad, está acompanhando aqui também. Obrigado aí pela audiência. Vamos lá, Breno, conta uma história. Qual é a história mais marcante que você tem nessas décadas, né, de experiência de Jogos Olímpicos? Eu acho que que nem tudo na vida, a primeira Olimpíada, acho que a primeira experiência sempre é muito marcante, né? Eu lembro que eu cheguei nos Jogos Olímpicos de Londres, a gente entrou na Vila Olímpica alguns dias, um dia, acho que antes dos primeiros atletas, 1 ou 2 dias antes. O Matheus ficou em Sheffield, que era a nossa base de aclimatação, foi incrível também, a gente fez um trabalho super interessante, de controle de sono, de alimentação, volume de treino, recovery, exposição ao sol, conseguimos colocar todos os atletas no fuso horário muito rapidamente. Então, a aclimatação foi super bem, a gente entrou na Vila Olímpica e quando entraram os primeiros atletas, que era o Felipe Tadai e a Sara Menezes, a gente foi fazer o reconhecimento da área de competição. Eu já tinha ido para bastante competição. Eu brincava que eu tinha ido desde o Campeonato Paulista Mirim, Troféu Periquito, até Jogos Olímpicos. Então, assim que eu pisei no ginásio de judô dos Jogos Olímpicos, eu falei, isso aqui é diferente. Acho que parecia que a intensidade da luz era diferente, a altura do pódio era diferente, a cor dos tatames era com certeza diferente. E todo mundo teve a mesma impressão. Assim, a gente estava numa equipe que não era nada inexperiente, era uma equipe bastante experiente. E eu falei, vai ser diferente isso daqui. E no dia seguinte começou a competição. E começou a competição já com os 2 pesos ligeiros, né? O 48 no feminino e o 60 no masculino. E a gente teve 2 medalhas no primeiro dia. Então, falei, que está acontecendo aqui comigo? Então, chegar numa Olimpíada onde tudo é diferente, tudo é gigante, um monte de gente querendo saber o que está acontecendo dentro e no primeiro dia já ter 2 medalhas, talvez tenha sido uma experiência muito, muito diferente. E a gente foi, assim, terminou a competição, vai para o doping, aí antes da coletiva de imprensa, não vai. A gente ficou rodando, o Kitadá e a Sara, a gente ficou rodando dentro das salas de entrevista até chegar numa sala principal, umas 2 horas. 2 horas. E eles morrendo de vontade de ir embora, né? Eles queriam ir pro doping, fazer o que precisava fazer e ir embora para casa. Chegou uma hora que a Sara chamou, doutor, vem cá. Será que a gente não consegue encerrar essa última entrevista um pouquinho mais cedo? Já tinha sido a principal com as outras medalhistas. E daí inventa qualquer história, leva ela para o doping, tira e vamos embora para casa. Mas foram momentos interessantes. E a competição vai seguindo, né? Toda Olimpíada tem uma coisa nova. Na primeira tiveram inúmeras histórias interessantes. Eu costumo brincar que eu não fui abatido a tiros nessa Olimpíada por muito pouco, porque quando terminou o judô, vou emendar uma segunda aqui, Matheus, se você deixar. Essa tem a ver com medicina. E
terminou a primeira semana, o judô foi todo embora, e eu fui ajudar nas competições de ginástica. Teve algumas eliminatórias e a gente foi para as competições individuais, né, as finais por aparelhos. E o primeiro dia das finais por aparelho a gente não tinha atleta, a gente tinha só no segundo dia. Então o Zanetti ia competir no segundo dia, a gente foi para o ginásio para ele treinar, e daí a gente subiu para a arquibancada, tem uma arquibancada dos atletas, e ia ter uma final de cavalo, né? Eu tinha sido solo, cavalo, no dia seguinte era argolas. E a gente sentou na arquibancada, estavam todos os atletas, a gente estava numa fila, assim, a terceira fila, estava a seleção da Inglaterra na segunda fila, a seleção dos Estados Unidos do lado, e tinha um ginasta inglês muito bom no cavalo, era um dos cotados a ser campeão olímpico, e tinha muitos fotógrafos para cobrir a competição, e de repente todos os fotógrafos viravam para onde a gente estava e começavam a tirar foto. E a gente não sabia o que estava acontecendo. O Zanetti do meu lado falou assim: Arthur, o que está acontecendo? Tem alguém? Vamos procurar quem que é o artista que está aqui, a gente não sabe. Daí eles olhavam para o cavalo e viravam e tiravam foto. Olhavam para o cavalo e viravam e tiravam foto. E a gente olhou, não achou ninguém. E daí chegou uma hora, a gente terminou a competição de cavalo, a gente falou, vamos embora, sair agora nessa leva. Quando a gente foi sair, tinha umas pessoas paradas na escada, e eram algumas pessoas da Inglaterra, estavam com agasalho da Inglaterra. E tudo parado, todo mundo olhando, os fotógrafos tirando foto. E daí eu fui andando, fui na frente, o Arthur estava atrás, e daí a menina estava na frente, eu falei, com licença, por favor, daí não virou, daí eu peguei na cintura dela, ou cintura, no ombro, assim, falei, com licença, por favor, daí ela saiu, eu fui embora. Quando eu cheguei na vila, meu telefone toca. Era um físio que tinha trabalhado com a gente que estava assistindo. Ô, Breno, você sabe o que você fez? Eu falei, não, o que eu fiz? Você pegou na cintura e virou a princesa Kate Middleton. Ela que era a minha terra com uniforme. Eu falei, pô, devia ter alguém lá em cima que não atirou em mim por pena, mas era... Então Ninguém é tão louco, né? Ninguém é tão louco de fazer uma coisa dessa. é isso. Esse cara é louco, ou esse cara é louco, né? Não vamos matar louco do azar. Poxa, essa eu não conhecia. Um abraço aqui para o Paulinho Garbuio, que está acompanhando a gente aqui também, para o Gledson dos Mercenários Vertical. Vamos seguindo aí. E você, Valindo, o Carrara aqui, entrou aqui, um abraço para o Carrara. Conta aí, Valindo, conta alguma história. Bom, eu tenho mais a parte de vivência pessoal, que como atleta, cara, a sensação de ganhar aquele brasileiro universitário foi indescritível. 2001, estava em Guarapari, no Espírito Santo, e, bom, 2001, façam suas contas aí, eu não tinha o WhatsApp nem pensar, eu, particularmente, eu não tinha celular, fui atrás de um orelhão, para ligar para casa, falar para meu pai, falar para minha mãe. Meu pai é meu treinador, tinha ganho aquela competição, a emoção danada e tudo. E, bom, tô eu na primeira Olimpíada, e aí não é Rio de Janeiro, são Jogos Olímpicos da Juventude, inclusive com Breno Shaw. E aí aquilo é Olimpíada, né? Então quando eventualmente me perguntam, eu falo que já fui a 5 Olimpíadas. 5, se fizer a conta, então seria Pequim, Londres, não. Rio, Tóquio, Paris, mas teve Nanjing, Gangwon, né? Os Jogos Olímpicos de Verão da Juventude e os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude. Bom, eu me lembro daquela emoção, né? Lá de 2000, edição, e de repente estou eu na Olimpíada, e aí me deparo com a primeira medalha de ouro olímpica que eu estou ali vivenciando. E era um cenário maravilhoso, porque era vôlei de praia. E eu acompanhei do começo ao final aquela competição. Também teve uma outra que foi
incrível, que foi fantástica, que eu acompanhei do começo ao final, que foi do Taekwondo. Ela teve uma medalha de ouro também no Taekwondo, naquela Olimpíada da Juventude. E aí passam-se mais alguns anos, aquela emoção danada, e estamos em Paris em 2024, esse ano. E aí, por coincidências e também por uma questão até mesmo de uma série histórica, estou eu de novo no vôlei de praia e vivenciando aquela mesma dupla, a Duda e a Ana Patrícia, que tinham sido campeãs olímpicas da juventude, e nesse processo, o Netinho, que tinha sido campeão olímpico da juventude, ganha uma medalha em Paris. Essa eu não estava presencial, mas eu fiquei pensando, né, cara, imagina, eu vivi uma emoção, né, de ganhar um título, e presenciar e vivenciar aquilo, assim, é indescritível. E aí eis que as meninas repetem um ouro olímpico. Claro, fica como campeã olímpica, mas para mim elas são bicampeãs olímpicas. E elas sabem disso, eu falei muito. E foi reviver, sabe? E eu trago aquela emoção que eu tive e revivo tudo isso, só que só acompanhando, de certa forma, tratando, ajudando. Claro que por diversos motivos a gente não tem que estar falando o que faz ou deixa de fazer, em especial quando são pessoas públicas, né, e super notórias, mas em algum momento você ajuda e você participa, você vive aquela emoção. A medalha é delas, só que aquela emoção da medalha que eu ganhei, inclusive eu lembro bem, quando eu voltei para a faculdade, eu era um ET, né? Eu era o único indivíduo da medicina em Pernambuco, se bobear no Nordeste, que fazia atletismo e ainda mais lançamento de dardo. E aí sai no jornal da faculdade a manchete: Warlindo é ouro. Minha mãe, obviamente, guardou, né? Minha mãe, obviamente, guardou. Obviamente, ela Até guardou. hoje. Legal. E agora, Você quer ver? imagina, jornalzinho da faculdade, Warlindo é ouro, para qualquer lugar que você apontar, qualquer rede social que você entrar, você vai ver as campeãs olímpicas e o Netinho, isso é incrível. Então é uma jornada que eu guardo com muito carinho. Legal, Varlindo. Ó, Dr. Maurício Leite está falando, grande Varlindo, abraço diretamente da UPE, meu amigo. Boa! Aí sim, Boa. foi lá. Ok. Ó, lembrando aqui que nós. Só avisar, Breno, estamos aqui abrindo, né, a campanha de inscrições 2025 da pós-graduação de medicina esportiva. Fala, Breno. Uma curiosidade e uma coincidência muito feliz. Eu não acredito tanto em coincidências, mas vamos lá. A Duda e a Ana Patrícia, elas se separaram como dupla, né, depois dos Jogos Olímpicos da Juventude. Seguiram duplas diferentes, caminhos diferentes, e elas foram se juntar agora para os Jogos Olímpicos de Paris. Então, claro que com o entendimento dos técnicos que isso poderia ser um potencial grande, elas são extremamente talentosas, mas elas não tinham tido o resultado olímpico que elas tiveram juntas, né? Então conseguiram. Sem dúvida. E o Warlindo estava nos dois momentos onde elas estavam juntas. Então foi muito bonito ver. As meninas adoravam que ele estivesse lá. Era meio um amuleto. Legal. Ó, aqui um abraço para a doutora Ana Paula Simões, para o Andy Arnaldo Takahama. Estou vendo aqui para a Fátima Burba também, está aqui acompanhando a gente. Para a Rutiane, ó, Rutiane, saudades aí. Espero que esteja tudo bem com você. Deixa eu ver quem mais aqui está acompanhando a gente aqui, ó. É bom, né? Tem gente que a gente não se fala, tem que aproveitar essas oportunidades aqui para falar. Dr. Carlos Tucci também, ó. Dr. Carlos Tucci, obrigado aí pela audiência. Muito bem. Bom, pessoal, estamos indo aqui já para os momentos finais, né? E eu queria ouvir de vocês, o Breno, se alguém quiser, né, seguir uma carreira, né, como a sua, passar por essas experiências,
qual que é o primeiro passo? Qual o primeiro passo que você imagina para poder ter essas experiências esportivas? Matheus, eu acredito muito na formação, né? Eu acho que, assim, não dá para você se aventurar a fazer algo sem você ter uma formação sólida. Eu não fiz residência em medicina esportiva, eu tive que estudar, tive que fazer prova de título, e isso foi uma coisa que me fez conhecer mais e me ajudou. Eu acho que até legitimou muitas ações que eu tive ao longo da minha carreira. Então, acho que a primeira coisa é buscar uma formação sólida. Fazer uma pós-graduação de medicina esportiva é fundamental se você quiser entrar pela porta da frente nesse meio. E hoje, a pergunta que eu mais escuto, assim, como é que eu faço para ser médico do Comitê Olímpico do Brasil? E a resposta é sempre a mesma. Assim, boa formação e busque uma modalidade onde você se identifica. E essa vai ser sua porta de entrada. Então, buscar o esporte que você mais tem afinidade, que você tem conhecimento, estudar esse esporte. E hoje a porta de entrada no Comitê Olímpico são as confederações. Então, se você for médico, para você chegar numa confederação, você tem que ser conhecido, o teu trabalho tem que ser conhecido dentro do esporte. Então, eu comecei indo em competições como voluntário de ginástica, eu sempre fui como árbitro de judô, fui aprender, fui ser voluntário em troféu periquito, em massificação, depois em campeonatos universitários, depois eu fui para seletivas, depois eu fui para eventos internacionais. Então eu comecei como um médico de equipes pequenas e daí depois eu fui alçado à seleção e dentro da seleção você tem um espaço para chegar até o Comitê Olímpico do Brasil. Então acho que esse é o caminho a ser entendido e daí buscar o sonho, se esse for o sonho de quem estiver buscando isso, e atrás através desses passos. Legal. Olha aqui, ó. É, um abraço aqui para Fabienne Gutin, nossa atleta master de natação. Que ano que vem vai fazer um projeto, né, um feito fantástico, né? Quem quiser mais detalhes, entra lá no perfil dela, que ela vai mostrar os preparativos do feito que ela está se preparando. Um abraço para a Tânia Sampaio, nossa fisioterapeuta lá de Portugal, né, que acompanhou a vela. Ó, o Queijo estava aqui também. Quem mais? César Carlos já falou aqui, né? Beleza, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Natália Lima, obrigado aí pela audiência também. Vamos lá. Simone, obrigado. Valindo, e você, Valindo? Qual que é a dica aí para quem quiser, né, ter esses 40 anos para ter 40 anos tem que nascer, né? Mas para quem não nasceu, para quem não nasceu na pista de atletismo aí, o que dá para fazer? Pô, Saito, concordo em grau, gênero, em tudo com o que o Breno comentou. Você tem que estar preparado do ponto de vista de formação. Hoje, o modelo, né, padrão ouro para a formação é a residência médica, isso a gente sabe. Trabalhei muitos anos com isso, trabalho com ensino. Só que a gente tem uma limitação grande, infelizmente, né, no Brasil, pelo número de disponibilidade de vagas. E, e uma outra que é absolutamente válida, que é inclusive a minha formação, e eu falo muito isso, né? Sempre, no mínimo, eu falo na aula de abertura, né, da pós-graduação, que um determinado dia eu estava sentado ali. Eu era um aluno de uma pós-graduação de medicina esportiva. E essa preparação eu levei tão a sério que, para eu aceitar um determinado evento, para estar atuando de forma oficial, uma convocação, eu fiz questão de cumprir todos os requisitos que eram necessários ali para a prova de título, para ter a chancela, né?
Então, a formação, ela é essencial, é indispensável. E se a oportunidade aparecer, como apareceu para mim, e vai aparecer e pode aparecer para todos, você vai, mas você só continua, você só segue. E especialmente, você só cresce se você estiver bem preparado. Então, claro que é fantástico, é maravilhoso esse cartaz que está aí trazendo essa figura, né, na tua arte aí, Matheus, de uma Olimpíada, mas sim, também comecei, maravilhoso, indo para campeonatos aqui no interior de São Paulo, de busão, com a Federação Paulista de Atletismo, atendendo atletas que corriam descalços, garotos e garotas que passavam mal porque não tinham uma preparação adequada, e eis que estou vivenciando lá o Ouro Olímpico. Então, a formação acadêmica e beber dessa fonte aí da raiz, né, seja uma modalidade específica, é fundamental, porque, como eu falei, a oportunidade vai aparecer, mas vai ter que estar preparado, preparada para seguir, para se manter. Então, bora se aprimorar, bora estudar. Legal. Se você quiser, então, mais informações, né, sobre a formação em medicina esportiva, pode perguntar aqui para mim, para o Valindo, para o Breno, né, nós podemos dar algumas dicas. Aliás, o Breno entrou aqui, agradeço pelo link do Instituto, né, promovendo o Instituto, né. Então, se tiverem dúvidas, por favor, pode entrar aqui, estão abertas as inscrições. Queria mandar um abraço especial, entrou aqui, ó, o Dr. José Viana, lá de Manaus, nosso egresso também do curso, né, por um ano ele foi e voltou, né, de Manaus, né, fazendo o curso, quando era presencial, né, não tinha online ainda, né. Um abraço para a Karina Guimarães, para a Mariane Balejo, para o Maka Nakashima, né, para a Natália Lima. E, pessoal, bom, estamos aqui encerrando, né, o nosso tempo. Palavras finais aí, Breno, para a audiência. Eu acho que se você gosta do esporte, se você quer estar envolvido, pode ter certeza que é um prazer, uma satisfação gigantesca participar desses grandes eventos. A gente está aqui para ajudar, se for o caso, orientar e buscar o sonho, se esse for o sonho de vocês. Estar num grande evento é sempre muito, muito prazeroso. Joia. Valindo. Muito bom, eu costumo e gosto de falar que exercício é nada mais, nada menos do que o melhor remédio que a humanidade já experimentou nessa vida, desde do início da nossa existência. Então não vai ter o remédio A, B ou C que vai ser tão completo quanto o exercício. E aí quando o exercício vira esporte, quando vira alto rendimento, quando vira evento internacional, aí é como eu falei, vai da iniciativa, da formação, da preparação. É excepcional, é indescritível, mas só faz sentido mesmo quando você se identifica. E se você se identifica, vem aqui, fala comigo, fala com o Matheus, fala com o Breno, procura o Instituto, e o que a gente mais gosta é de ter gente boa ao nosso lado. Tem uma coisa que eu gosto, é de médico bom. Tem uma coisa que eu quero do meu lado, trabalhando comigo, é de médico bem formado. Sejam bem-vindos. Joia. Vamos lá, pessoal. Um abraço aqui para Mariande, né, para quem mais aqui? Para o Márcio Tiume aqui, que está acompanhando a gente, jogador de basquete. Pessoal, Valindo, Breno, muito obrigado pelo depoimento de vocês. Foi muito rico, apesar de conviver com o Breno há tanto tempo, tive várias histórias que eu não sabia aqui. Valindo, muito obrigado aí pela sua presença. Encontro vocês ali nas aulas após. Pessoal, boa noite. Boa noite, foi massa. Michelini, obrigado. Boa noite.